Olá, eu sou Rony Kuzma E eu sou o Daniel Paulinho. E eu sou o Guilherme Freitas. e esse é mais um Deepcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje a gente trazendo aqui o Guilherme, que é uma pessoa indescritível, é um profissional incrível e um professor brilhante para falar com a gente hoje um pouquinho de processo, de fluidez, ou seja, de tudo que é muito difícil para a gente viver com. E aí eu já vou pedir para o Guilherme se apresentar devidamente. Meu amigo, quem que é você? Fala pra gente. Raoni, primeiro, antes de tudo, eu queria dizer que ainda bem que a gente não tem câmeras filmando, porque eu fui ficando rosado, assim, à medida que você ia falando. Sabe quando a bochecha vai avermelhando, assim, ficando quente? Muito obrigado pela introdução, pelos elogios também. A gente falava um pouquinho antes de começar a gravação, mas eu repito aqui que o carinho é mútuo e recíproco, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Bem, como você bem colocou, a gente lá no escritório vem trabalhando com esse universo dos processos e da aplicação da abordagem de design a esse universo de processo, que acho que é o chave mais importante. E a gente vem explorando, vem trabalhando cada vez mais como o design pode contribuir, não só como abordagem, mas também como forma de pensar a nossa maneira de viver a nossa vida, tanto a vida no trabalho quanto a vida fora dele, né? A gente gosta muito e a gente vive muito a palavra fluidez nas coisas que a gente faz, e a nossa empresa chama Fluxy por conta dessa fluidez. E para a gente, o grande barato da coisa é a gente enxergar essa aplicação de todos aqueles pilares que ordenam design thinking, mas mesmo outras disciplinas do design também, e como essas disciplinas podem atuar em conjunto para construir fluidez na vida das pessoas e para tornar a vida das pessoas no trabalho mais fácil. A gente sabe que todo mundo está aí matando um leão por dia para conseguir conquistar, né, aquilo que precisa, para conseguir viver sua vida no trabalho. E quando a gente aplica o design nesse universo, a vida fica um pouco mais leve, as coisas fluem um pouco melhor e, por que não, a gente tem melhores resultados, a gente tem entregas mais parrudas, entregas mais coerentes com aquilo que a gente deseja. É um prazerzão estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo e eu espero que esse papo possa influenciar muita gente a pensar o design e a viver o design no seu dia a dia nesses tais processos aí, que é uma palavra que assusta muita gente, mas que também encanta muita gente, que nem a gente aqui na Flux. Muito bom. Então, Guilherme, se você me permite, né, o Raoni também, vou fazer a primeira pergunta. Bora! Bom, me conta um pouco, primeiro, o que é design para você e como que surgiu a Edux Flux, eu não sei qual que veio primeiro, mas conta pra gente um pouco desse universo aí que vocês vivem. Ah, legal, legal, Daniel. Essa pergunta é muito capciosa, né? O que é design? A gente tem muita gente muito boa definindo design na história. Eu não vou aqui usar nem citar, nem parafrasear nenhum deles, porque eu não tenho nem repertório suficiente para fazer isso com coerência, mas ah, mais do que definir design na nossa rotina, tanto na nossa rotina no trabalho da Fluxy, quanto na nossa rotina na Eduxy, que é a nossa escola, a gente busca enxergar pela maneira como o design faz as coisas, pelas ferramentas que o design tem, pela maneira de pensar do design, como isso pode contribuir positivamente para as áreas. E processos é a área que a gente tem mais foco, mas isso se distribui para algumas outras também, a gente vai falando ao longo do nosso bate-papo. Para todas essas áreas, a aplicação dessas ferramentas, a aplicação desse modelo, o que pode contribuir, sabe? Que tipo de transformação que o design pode gerar? Isso parece um pouco com o universo do design thinking, lá estruturado pela IDEO, que nasceu lá com Deep Dive, Tim Brown, esses caras que são super importantes para essa aplicabilidade do design em outros universos, e não apenas no universo da criação. Mas ela vai se também apossando e se embebedando um pouco de outras áreas do conhecimento e de outras abordagens, algumas mais pragmáticas, do tipo BPMN, do tipo BPM, do tipo modelagem de processos e processos de negócio, outras menos pragmáticas, do tipo arte, aquilo que o design já tinha um contato, já estava acostumado a vivenciar. E a gente vai aplicando isso em entregáveis palpáveis, em abordagens, em desenvolvimento de metodologias, para a gente conseguir transformar esses processos e para a gente trazer fluidez para a vida das pessoas. Então,
Eu não sei se eu vou usar aqui e fazer uma definição do que é design, mas eu posso te dizer que tudo aquilo que já nasceu no mundo de definição do design culmina para gente numa abordagem, num jeito de enxergar as coisas que tem um potencial de gerar fluidez enorme. E a gente enxerga esse potencial, a gente vive esse potencial e a gente quer cada vez mais implantar esse potencial nos nossos clientes e a gente quer ensinar sobre esse potencial para os nossos alunos. E aí por isso a gente tem esses 2 pilares que você mesmo mencionou. Começou com Fluxy, a nossa empresa, que já foi agência, já foi escritório, já foi estúdio. A gente vive uma crise de identidade contínua nesse meio aí de pragmatismo, arte, enfim. Mas a gente vai encontrar um termo excelente um dia. Por enquanto a gente está carregando o estúdio. Mas a Flux é esse lugar, é essa empresa, onde a gente enfrenta esses desafios dos nossos clientes, trazendo essa camada de pensamento de design a um universo tipicamente pragmático, tipicamente objetivo, focado em metas, focado em resultados, com esse potencial tanto de tornar a vida das pessoas mais fácil, quanto de enxergar caminhos pelo seu olhar sistêmico, pelo seu olhar macro, que as metodologias tradicionais não enxergariam. A gente não está falando aqui de melhor ou pior necessariamente. Aliás, muito pelo contrário. O que a gente está falando é de uma abordagem complementar. Até fazendo um parênteses que pode ficar um pouco mais longo do que esperado, mas para contextualizar, a gente, quando olha para esse universo das metodologias ágeis, por exemplo, a gente olha com muito cuidado, porque elas existem e elas cumprem uma parte muito importante de inovação, de construção contínua, de transformação, mas elas deixam um residual que está nesse universo mais pragmático aí, do beleza, e agora como que a gente faz esse barco navegar, né? Como que a gente decola esse avião, quais são os processos de manutenção dele, quais são os processos para manter ele voando. E por isso, essa abordagem de design de processos, ela não é uma abordagem que exclui todo o pensamento tradicional, as metodologias que estão no universo da administração, do universo jurídico, no universo das engenharias, ela se soma, trazendo essa grandeza da criação, da inovação, e aí é metodologia ágil, aí é todo esse universo de UX que a gente já conhece e gosta muito, mas associada a algumas práticas e algumas metodologias também desse universo mais focado nos resultados, mais engessadinho ali, para que eles existam em harmonia e para que eles consigam construir essas estruturas de fluidez. Estou dizendo tudo isso porque esse universo da inovação 100%, inovação a todo custo, ele é um universo muito atraente, mas ele nos parece não se sustentar sozinho. Então, quando a gente traz o design de processos, a gente está trazendo as duas esferas conjuntas, sabe? A gente traz a face do design, com todo esse potencial inovador de transformação e de criação da fluidez, e a face do processo, que tem eu vou usar essa palavra de novo, eu sei que eu estou usando muito, mas todo esse pragmatismo necessário para a gente conseguir fazer estruturas que sejam sólidas e que tenham alicerce. É um mega desafio. E é um desafio na hora de contar isso para os nossos clientes, é um desafio na hora da gente dizer para o nosso cliente que a gente não tem muito certeza de como vai ser o que a gente vai entregar para ele. A gente sabe de onde a gente está saindo, mas a gente não sabe aonde está chegando. Talvez, Daniel, lá na agência, Ô, quando você. Guilherme, não, então assim, de tudo que você falou, é válido ressaltar, é correto dizer que para a gente conseguir uma evolução dentro da empresa ou alcançar estágios maiores, né, é necessário então ter pessoas, porque pessoas fazem parte de tudo hoje, tudo, né, tudo tem pessoas, Sim. processos e tecnologia com design ou algo nesse sentido? Você sabe que quando a gente fala a palavra processos, eu entendo que essas outras grandezas que você falou, elas estão dentro dessa palavra, viu, Daniel? Tá. Um processo ele não existe, primeiro, sem pessoas. Ah, mas eu tenho processos que são automatizados, ok, mas eles, se não tem gente que desenvolve essas tecnologias, hoje a gente já vive tecnologias desenvolvendo tecnologias, eu tenho pessoas com intenções para dar o start naquilo, né? Todo o processo ele é fundamentado, ele é baseado num conjunto de intenções, seja de um conselho, seja de um CEO, seja de um coordenador, de um supervisor, mas ele tem alguém, uma pessoa por trás que tem
esse start que tem essa demanda, né? Sempre tem relação com as pessoas. E a Tá. tecnologia para a gente é meio, né? A tecnologia, ela nunca pode assumir o status do fim, porque quando ela assume o status do fim, o Júlio tem uma frase, Júlio que é meu pai, meu sócio, meu companheiro de trajetória aí, tanto pessoal quanto profissional, ele tem uma frase que eu gosto muito e que cabe muito bem nesse contexto, né? Se a tecnologia aparece mais do que o propósito para o qual ela foi aplicada, ela tá errada, ela tá fora do contexto. Vamos imaginar que esse software aqui que a gente está usando para gravar podcast, se ele começa a fazer uns barulhos, se ele começa a cortar as nossas falas, ele começa a aparecer para a gente, ele não está servindo, porque ele é um meio para que a gente consiga fazer esse nosso bate-papo. Então eu Bacana. entendo, Daniel, que quando a gente fala a palavra processo, e isso já é um pouco de abordagem de design de processos, um pouco diferente do que o mundo costumava falar de processos antes do design chegar para ele, o processo ele sempre tem pessoa, independente do contexto, e ele sempre tem algum nível de tecnologia. A gente está muito acostumado a associar tecnologia à computação, mas no fundo, quando o homem bateu uma pedra na outra e fez fogo, ali tinha um princípio de tecnologia. Então sempre vai haver tecnologia Perfeito. em algum nível, e sempre vai haver pessoa em muitos níveis, né? Então, a empresa, ela sempre terá processos, sejam lineares, sejam não lineares, e esses processos eles precisam estar qualificados. O design Hum, traz esse universo criativo junto desse universo pragmático para fazer com que esses processos sejam os mais otimizados possível e que eles sejam os mais que eles tornem a vida das pessoas que os executam, os que os supervisam, que eles tornem a vida dessas pessoas melhor. Né? muito bom. Muito bom Muito mesmo. bom. Meu amigo, cada vez que eu discuto falar, eu descubro que eu não tenho roupa para te ouvir falar, cara. Você fala muito bem, de uma forma muito clara. Isso é fantástico. Parabéns, viu, meu? Eu fico muito grato. E agradeço também o Daniel, porque a sua pergunta me trouxe de volta, viu, Daniel? Tava esticando um pouco, tá sendo um pouco prolixo, brigadão, viu? Trouxe de Não, volta que o barquinho. isso. Não, é fantástico, cara. Fantástico. E, Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala de processo, uma das coisas que eu acho muito importante, mas a gente ainda fala muito pouco, é no lance da redução de ruídos que são gerados por pessoas, independente do processo, né, mais automatizado ou não, como você Sim, muito bem falou, tudo é uma questão de gente, sempre. mas, e principalmente pensando no campo de estratégia de marca, no design, em agência, esses acúmulos de ruído vão gerando cada transtorno, que é uma coisa de louco. Então, como é que você enxerga, dentro do universo do design de processo, a forma, né, o processo, para falar de uma forma um pouco mais redundante, Uhum. de diminuir ou mapear ou poder tipo, ter alternativas para diminuir o ruído de um processo? Nossa, excelente pergunta. Ah, primeiro de tudo, é importante a gente enxergar qual é o ponto de maturidade desse contexto que é vivido na empresa. Eu posso partir desde a empresa que não tem nenhum tipo de rotina estabelecido, que não tem nenhuma organização nos seus fluxos e que as coisas vão acontecendo e a empresa vai sobrevivendo à medida que aparece uma demanda, ela é atendida, ninguém sabe muito bem como foi que resolveu, mas resolveu. E aí a gente tem um cenário um pouco mais caótico, essa é uma realidade, que está num extremo até um outro extremo, que é o extremo das ilhas de excelência, né? Que continuam sendo grandes ofensoras de fluidez. A gente pode até falar mais sobre essa coisa de ofensor de fluidez para frente. Mas Maravilha. quando eu tenho esse conjunto de ilhas de excelência, eu tenho áreas que isoladamente elas têm uma performance incrível. Elas entregam muito bem os resultados, elas têm fluidez internamente dentro da sua área, porque o gestor tem uma facilidade gigantesca de lidar com a sua equipe. Agora, quando eu tenho as conexões e quando eu tenho essas transições de responsabilidade, de entrega, de fluxo, dá pau. Né? E aí eu tenho um atendimento da agência, por exemplo, que promete coisa para o cliente que a produção não consegue gerar de jeito nenhum e não há essa comunicação. Eu tenho um setor jurídico que gera impasses gigantescos para as transações comerciais, porque ou está sobrecarregado, ou não sabe priorizar adequadamente, ou sabe priorizar muito bem para suas demandas, mas não olha para a cadeia de valores inteira, né? Não olha para a demanda da companhia toda, olha para a companhia da sua única, olha, desculpe, para a priorização na sua única área.
Então, nesses extremos, lógico que eu tenho uma série de degraus aí entre o extremo da desorganização completa e o extremo das ilhas de excelência, mas em todos esses lugares a gente tem como contribuir pela abordagem de design de processos, porque falta muito pensamento de design. De um lado, a face mais pragmática, a face processo do design de processos contribui muito estruturando as rotinas, contribui muito definindo qual é o caminho feliz das coisas e criando, prevendo quais são os possíveis desvios desse caminho feliz. Do outro lado, lá no outro extremo, nesse extremo das ilhas de excelência, tem a palavra da vida do design, que é a empatia, né? É enxergar quais são essas equipes, quais são essas ilhas, por que, que essas ilhas foram construídas da maneira que foram construídas, o que, que faz essas ilhas ficarem sedimentadas assim e não se conectarem. É olhar para esse processo pelo viés da empatia, para a gente conseguir entrar, se não se colocar no lugar desses seres humanos que fazem parte dessas operações, se colocar ao lado deles, pelo menos, para conseguir compreender qual é o ponto de vista de cada uma das áreas. A gente nunca vai encontrar uma área 100% errada e uma área 100% certa nessa história, né? E aí, uma ação-chave para a gente, independente de qual extremo, Raoni, assim, a primeira parte, a primeira coisa que a gente faz, até para conseguir definir esse grau de maturidade, é fazer o que a gente chama do mapeamento da cadeia de valores. É a gente olhar da maneira mais macro possível para as coisas que são feitas na empresa, para a gente enxergar qual é o início da entrega de valor da empresa até o fim, até a entrega propriamente dita para os seus clientes, porque ali a gente vai identificar todas as áreas, todos os macro passos, né, por onde passa a informação ou por onde passa o produto, e com esses macro passos a gente vai conseguir identificar o que a gente tem aqui são macro passos que sozinhos funcionam muito bem, mas que quando juntam um no outro dá problema, ou a gente está falando de um conjunto de macro passos que nem tem muito macro passo, que vai resolvendo como pode resolver. E aí com isso a gente consegue definir a abordagem mais adequada. Acho que eu respondi sua pergunta. Se não, pode perguntar de novo. Claro, claro. E aí eu queria só dar mais uma indicada, Manda bala. porque eu lembro um caso que você contou no curso. Gente, o Guilherme é um professor da Eduxi, Isso desculpa, aí. e tem um curso excepcional de design de processo. Eu lembro que você deu um caso, e eu queria muito que você pudesse comentar, que é o como a gente consegue ter uma visão um pouco mais abrangente daquilo que é o óbvio, né? Ainda mais porque a gente tem uma visão muito consultiva, nós três aqui, né? Então a gente não Uhum. é simplesmente aquele que a gente chama de pasteleiro, né? Aperta o play e faz alguma coisa, não. Tem uma Exato. inteligência por trás de tudo. E que foi essa relação do tempo de latência do caminhão que entrava no. Não me lembro da empresa agora, mas que ele esperava simplesmente para entrar na fábrica. Isso Isso é muito legal. é muito legal, porque assim, cara, é muito difícil a gente enxergar um problema para além do óbvio, principalmente daquela relação dos valores que o cliente diz. Porque ele tem uma visão sobre aquilo a partir do dia a dia que ele vive. A conta Sim. também, gente. Será uma usar mais do que ele vive. Né? Então, como é que vocês descobriram isso que para quando você vai contar vai parecer uau, mas tudo bem, legal, fantástico. Mas é algo tão excepcional que você se envolveu um pepino de algo que vocês com certeza não foram orientados para. E queria pedir para você comentar um pouquinho desse caso. Puxa, muito bom. E esse caso ele é muito ilustrativo para a gente entender a importância desse olhar macro, a importância dessa cadeia de valores, de olhar do ponto de vista mais distante para enxergar a operação toda. Inclusive, eu não sei se ele já esteve aqui com vocês, eu não me recordo, ou se ele estará um dia. Eu sei que o Daniel já esteve lá com ele. Quem fez esse projeto com a gente foi o Hulk Janelli. Ele Sim, participou, já esteve, ele já. ficou, já Brother. esteve, né? Ele Sim. ficou lá com a gente na jazida de Calcário, lá no Tocantins. Ele ficou até mais tempo do que a gente, acho que ele ficou perto de 20 dias lá, não me recordo exatamente quanto. Mas a grande demanda era a seguinte: a gente foi para lá para fazer um projeto de sinalização, que, se a gente olha pela disciplina mesmo do design, ela não tem lá muito a ver com processo, tem muito mais a ver com fluxo, mas, como a gente tem esse olhar de design de processo, a gente não consegue, né, ignorar essa esfera, então a gente também fez lá um mapeamento com eles desses processos de produção. E aí o grande pepino que eles tinham era o seguinte:
Vocês imaginam que eles são uma jazida de calcário, portanto, o trabalho deles é vender calcário, encher caminhão de calcário, despachar caminhão de calcário, né? Mas, nos períodos de alta, eles tinham uma fila na jazida de chegada de caminhões de 1 mês e meio. Então os caminhões ficavam parados na frente da jazida por 1 mês e meio, aguardando a entrada para encher de calcário e sair dali. Caramba, por que isso está acontecendo? E aí a gente chegou lá com a descrição de que demorava-se 19 minutos para encher um caminhão de calcário de 32 toneladas com um equipamento que eles tinham comprado de fora, importado, equipamento gigantesco, super eficiente. E eles não entendiam, a matemática não batia, né? Demora 20 minutos para encher um caminhão, só que a gente tem uma fila de 1 mês e meio. O que está acontecendo? Pois bem, quando a gente chegou lá na jazida, e quem identificou isso foi o próprio Huck, inclusive, no trabalho in loco mesmo, demorava-se exatamente 19 minutos no cronômetro para encher um caminhão de 32 toneladas. Mas o processo inteiro, toda a cadeia de valores de abastecimento do caminhão e de expedição do caminhão não começava na balança, não começava na máquina que enchia o caminhão de calcário, começava na portaria da jazida que fazia a emissão dos documentos para o caminhão entrar. Então, um processo que entendia se levar 20 minutos, eu não tenho o número exato, mas se eu me recordo, demorava 1 hora e 57 minutos. E aí a gente tem um aumento de quase 400% nesse valor, nesse tempo. E aí justificou, a matemática fez sentido. Portanto, a gente tem muito hábito de entender a entrega como o ponto final, como a execução, como a ação pontual. Mas, de fato, a cadeia de valores do nosso negócio, esses processos primários que fazem a coisa nascer e que fazem a coisa ser encerrada, ser entregue, ela é extensa, é bastante extensa. E esse trabalho em específico deixou isso muito claro, porque a gente tem uma diferença aí de 4 vezes e, não por acaso, a maior quantidade de problemas não dava na hora de encher o caminhão, dava na hora de emitir o documento, porque estava faltando o documento, porque a assinatura estava errada, porque o caminhoneiro não mandou as informações para entrar na fábrica, porque a família do caminhoneiro estava junto dele e não podia entrar menor de idade na fábrica, enfim. Uma série de questões estavam não no momento de abastecer o caminhão, mas nos outros pontos da cadeia de valores desse abastecimento do caminhão. E aí, com isso, a gente tem a mega importância de olhar para esse todo, de chegar desde a origem até a entrega. Acho que é esse caso que você estava comentando, né, Rony? Perfeito, perfeito, esse mesmo. Incrível. Eu tô achando que eu tô precisando de um profissional aqui para olhar meus processos, viu? Sabe por quê? É o seguinte, né? Eu estava conversando com o Thales esses dias, e a partir do momento que você vai crescendo e vai tendo mais pessoas, né, se envolvendo em projetos, pegando mais clientes, e nosso público é muito B2B, muitos deles não estão acostumados com agência, né? Sim. Então, é incrível que antigamente a gente, para pegar um briefing e tudo mais, era muito mais rápido, era muito mais fácil. A Uhum. partir do momento que você coloca mais pessoas no processo, né, de pegar um briefing, coletar informação, fazer uma pesquisa, acaba criando um ruído que você não tem noção, né? Porque o cliente ele fala, pô, mas não quero fazer imersão aí, não, 2 horas de reunião, não tem esse tempo não, cara. Não, mas daí eu explico, né? Mas é fundamental para entender seu projeto, para a gente criar uma pesquisa muito mais assertiva, para a gente desenvolver, de fato, lá na ponta, valor para o negócio, e não criar só uma coisa bonita, né? E Exato. aí, qual que é a deficiência que eu tenho aqui, né? A gente está corrigindo, acho que é muito treinamento, tem uma série de itens que a gente tem que levar em consideração, mas o problema que eu tenho hoje é que muitos designers não aplicam corretamente o processo, né? De novo, processo de captação, de coletar corretamente um briefing, né? Sim. Porque muitas vezes no final ele fala assim, putz, mas eu quero criar, eu não quero ficar falando com o cliente, eu não quero ficar lá perguntando se ele gosta disso, daquilo, ou do concorrente. Eu vou pesquisar concorrente. Não, eu quero que já venha mastigado, entendeu, Guilherme? Então, assim, Sim. aí quando você vai fazer o cronograma, né? Ele fala assim, ó, 1 mês para imersão. O cara quase ele
surta, né? Fora a ansiedade, né? Porque o cliente ele tá sempre ansioso pelo resultado, né? Uhum. E não quer esperar e fala, pô, um mês, você é louco. Um mês eu vou procurar outra agência e tal. Mas, de novo, né? Você tem um processo para explicar o porquê que você demora um mês só para iniciar aquele projeto, né? Então, muito legal isso. Acho que enquanto você falava, eu fui refletindo um pouco sobre a minha operação aqui na agência e Legal. de fato, o processo ele é mega importante e ele precisa estar claro, né? Ele não pode, ele tem que estar super claro para todo mundo. Sim, Senão, começa a cotovelada, né? Saindo da Sé às 6 horas da tarde na sexta-feira. sim, sim. Tem duas coisas que eu queria comentar dessa sua fala, Daniel, e aliás, muito bem colocada, é exatamente isso. A primeira delas é com relação à importância da ferramenta. Se você tem um processo bem estruturado, você tem um caminho feliz desenhado, e esse caminho feliz está suportado por ferramentas, então se você tem falando bem explícito, se você tem lá um formulário de briefing, ele não pode ser um engessante, ele não pode ser uma coisa que trava o seu processo, mas ele é algo que te faz, primeiro, lembrar que você tem que fazer a coisa, segundo, ele pode ter algum tipo de trava ou algum tipo de incentivo que faça você não dar um bypass nesse passo, que faça você ter que preencher aquele passo, e isso mostra do lado do cliente estrutura mesmo, né? Mostra que você está fazendo aquilo não porque você acha que tem que fazer, mas porque aquilo faz parte de algo que já foi pensado, que já foi aferido, que já teve resultado, inclusive comprovado. Do outro lado, tem uma palavra que a gente aplica e a gente usa o tempo todo, não apenas na atividade de processo, mas também no processo de convencimento dos nossos clientes, que a gente sabe que não é tarefa fácil, que é a palavra relevância, né? Se a gente entrega para o nosso cliente uma lista de afazeres ou uma lista de coisas que nós vamos fazer, sem a gente explicitar para o cliente para que isso vai servir, é tipo tentar ensinar aluno de universidade sem falar que vai cair na prova, né? Os profissionais da empresa, eles têm essa sensação mesmo de puta que chatice, que saco, vamos ficar aqui gastando tempo, eu quero produzir, eu quero resultado. Por isso, cada uma das nossas dos passos da nossa metodologia, cada uma das decisões que a gente toma de encaminhamento do processo, elas estão muito bem ancoradas no por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que você está fazendo isso comigo? Para que serve tudo isso que a gente está fazendo agora? Ou para que isso vai servir no futuro? Né? Essa palavra relevância ela é muito importante na abordagem de design de processos, e acho que na abordagem de design como um todo, vocês vão até saber falar melhor sobre isso do que eu nas áreas de vocês, mas ela tem se mostrado mágica para gente, até em momentos em que o nosso cliente ele se torna um pouco defensor da nossa abordagem. Quero dividir com Sim. vocês uma passagem que eu achei muito divertida. Estava uma vez numa reunião, num dos nossos clientes grandes, uma rede varejista que tem operações de crédito também. Eu estava numa mesa de reunião com uma outra empresa terceirizada que ia desenvolver o trabalho após o nosso, né? A gente ia fazer lá uma documentação, um mapeamento, e eles iam pegar esse mapeamento e transformar numa aplicação, num aplicativo. E aí, na mesa de reunião, o cara me perguntou, o projeto estava começando, o cara me perguntou como que vai ser o formato do entregável que vocês vão fazer. E eu olhei para o fundo da alma dele e falei, eu não tenho a menor ideia de como vai ser o final, o resultado final. Porque a gente está num momento de imersão para entender qual é a realidade. Eu não consigo te dizer como que eu vou entregar isso. O cara olhou para minha cara, Sensacional. parecia que eu tinha xingado a mãe dele, sabe? Parecia que eu tinha ofendido a família dele ali na mesa de reunião. E aí, o nosso cliente, o representante da empresa, ele deu risada, e porque ele já tinha trabalhado com a gente, ele já entendia o que a gente fazia, ele falou para essa empresa algo que, eu não gosto muito da essência do exemplo, mas eu vou preservar para fazer só uma paráfrase. Ele falou: "O Guilherme não sabe ainda se o bicho que ele precisa caçar é capivara, se é canguru, se é girafa. Então ele não sabe se ele precisa trazer martelo, se ele precisa trazer espingarda, se ele precisa trazer rede. Só quando ele Sensacional. souber o bicho é que ele vai conseguir saber qual que é a arma. Eu não sou muito fã dessa coisa de caçar bicho, mas eu achei essa analogia dele ótima, porque é exatamente isso, né? A Ô, gente Guilherme, é, eu tô dando risada aqui porque tá muito bom isso, cara. é muito bom, né? Eu achei incrível, porque ele entendeu tudo. A gente tem uma estrutura muito bem definida para
quais são as coisas que a gente precisa fazer e qual é o nosso propósito, o nosso objetivo com elas. Mas a forma, ela é algo que, por conta da palavra design na nossa abordagem, ela é algo mutável. Ela é algo que vai se adequar à realidade daquele projeto, daquele contexto. Então, de fato, eu só vou saber se eu vou levar espingarda quando eu souber que bicho que é. E isso para mim foi assim, puta, a gente tá no caminho certo, porque se o nosso cliente entendeu isso a ponto de defender isso, é porque a relevância foi entendida, né? Total. E eu acho que Muito bom. você, quando tem processos bem estruturados dentro da organização, você começa a ser mais estratégico. Eu acho que viver é algo que a gente precisa para ontem, né? Que é reduzir desperdício, né? Tentar reduzir ao máximo Uhum. Sem desperdício de dúvida. tempo, de dinheiro, de bens naturais, de tudo, né? E esse exemplo que você deu é verdade, porque assim, se eu já começar a pensar lá na frente, ou não ter uma visão macro, como você iniciou, cara, eu tô desperdiçando tempo com uma coisa que é depois que eu vou ter que ver isso, né? Então, achei bem interessante isso, achei que você aí mandou super bem, cara. E, E eu às já. vezes a gente até Desculpa, gasta fica à vontade. gasta tempo, gasta recurso que não precisa, né. Desculpa, Rony. Não, e é isso que eu queria até. Não sei se é uma pergunta, tá? Não, não cheguei nesse nível de maturidade. Mas eu queria pedir para você comentar um pouquinho o seguinte. Dois pontos, né? O primeiro, cara, eu já escutei de gente com quem eu trabalhei, até de aluno. Mano, processo deixa a alma criativa enrijecida, sabe? Porque você tem que ficar seguindo passo a passo, né? E aí eu queria pedir para você falar um pouco o que que você falaria, tanto quanto profissional quanto professor, para uma alma dessa. E a outra coisa que eu também vejo, e eu vivenciei isso, até porque assim, eu estou na minha 12ª versão da minha metodologia, né? E Que quando legal. você fala assim, processo, parece que você vai começar a trabalhar que nem retardado, de uma forma extremamente rígida, para fazer entregáveis que você até poderia fazer sem determinados tipos de processo, que é uma grande mentira, a gente sabe. Mas uma coisa que eu senti muito na pele é que assim, hoje eu trabalho muito mais, mas eu faço tudo muito mais rápido porque eu tenho repertório para fazer, né? E aí eu queria muito pedir para você comentar esses dois pontos, assim, processo enrijece e o outro, processo dá mais trabalho, mas é uma coisa de quantidade ou de qualidade? Muito bem, essa palavra repertório que você usou é uma palavra importante para essa resposta, porque quando a gente fala de documentar processos, a gente está falando de documentar um repertório da própria companhia que é muito precioso, né? E aí isso está completamente amarrado a esse engessamento. Tem processo que precisa ser engessado. Um processo, por exemplo, de aplicação de medicação num paciente no hospital, eu não tenho alternativa, eu não tenho espaço para criação no momento que eu estou executando. Claro que eu posso criar jeitos diferentes de aplicar o medicamento, mas quando eu estou aplicando o medicamento, eu preciso seguir exatamente aquele protocolo, exatamente aquele processo, porque o resultado esperado não pode ser imprevisível, né? Então, o processo ele pode engessar? Ele pode engessar se assim for o adequado. Por isso, vai a nossa sensibilidade como um elemento muito importante para entender se naquele contexto o caminho é o engessamento por meio de controles, protocolos, na indústria isso chama pokayoke, né? São formas de você evitar que a coisa aconteça diferente daquilo que foi pensado. Então, sim, tem de casos que eu posso engessar, mas tem muitos casos que o engessamento ele não é desejável e por isso o desenho desse processo ele vai no caminho não de sedimentar quais são as etapas a serem cumpridas, ou melhor, quais são as ações a serem executadas, mas sim, primeiro, sedimentar quais são os resultados desejados, quais são os pontos de atenção naquele processo, quais são as macroetapas que eu preciso atingir. Então, quando eu falo, por exemplo, de um processo de criação de identidade visual, eu preciso atingir alguns lugares, eu preciso cumprir com alguns macro entregáveis. Eu não vou chegar no nível de detalhamento para dizer que o profissional dá 2 cliques no link do Illustrator, clica no botão caneta, desenha a caneta a 45 graus, sabe? Não é esse o nível de detalhamento que esse processo exige. Mas eu posso aplicar o repertório que a minha companhia, a minha agência já tem
a esse desenho do caminho feliz. Eu sei, por exemplo, que se eu mandar o arquivo em PDF por e-mail para o cliente, a chance dele ficar encantado é muito menor do que se eu construir uma apresentação e fizer para ele presencialmente. Então, o meu processo já Perfeito. prevê a criação dessa apresentação, porque a minha agência aprendeu a fazer desse jeito e porque eu quero multiplicar essas boas práticas para outros projetos também, para não ter que criar projetos do zero, né? Criar processos do zero toda vez que minha agência pega um novo trabalho. Por isso, essa sensibilidade é importante. Mas, para as pessoas que pensam que processo engessa, sim, o processo ele tem um mega potencial de engessar, porque às vezes isso cabe. Mas o processo, a sua essência está em aplicação do repertório que a companhia e que os profissionais têm para que eu tenha um estado de excelência daquela execução. E é importante dizer que o processo ele dá conta primariamente do caminho feliz das coisas. Na abordagem de design de processos, a gente entende que é importante a gente também conhecer o que pode dar errado, registrar o que pode dar errado, dar espaço para as pessoas comunicarem como foi tratado esse momento que deu errado e fazer com que a documentação também cresça com esse repertório dos caminhos infelizes, né? Porque isso faz com que aquilo que é que está nas pessoas, que está naquele profissional específico, torne-se capital intelectual da empresa, da companhia, aplicado e contextualizado à maneira como a companhia faz as coisas, né? De novo, acho que eu respondi sua pergunta, Raoni, seu comentário, mas se tiver algum assunto ainda para falar sobre isso, dá um toque que a gente aprofunda um pouco mais. Tá perfeito. Tirou 10. Ô, Guilherme, eu queria te perguntar uma coisa, até para quem não te conhece ou não conhece a Flux, né? Teve algum projeto aí que você poderia contar para a gente, né? Que vocês tiveram, obviamente, solucionar um problema que vocês falaram, putz, meu, nem sei como vou solucionar isso, igual você acabou de falar, né? Mas vocês, de uma forma putz, super interessante, encontraram caminhos e formas de solucionar um problema que lá no início vocês nem sabiam como ia fazer isso. Teve algum momento desse? Teve alguns, viu, Daniel? A gente brinca que muitos dos projetos que a gente fez, a gente nunca tinha feito. E isso faz com que a gente tenha que correr atrás, às vezes, de conteúdo teórico, correr atrás de alternativas, trazer profissionais, né, experts no assunto. Tem um deles que é legal de dividir com vocês, que foi uma demanda do Banco de Minas Gerais, o Banco BMG. O Banco BMG ia começar a abrir agências pelo país. E aí, no dia 30 de dezembro, eles mandaram para a gente um contato dizendo que eles precisavam de um. Desculpe, foi no dia 20 de dezembro isso. Eles precisavam de um manual de gestão de crise. Eles precisavam lidar com a crise. A gente não sabia o que era crise, mas a gente sabia o que era manual. Então a gente falou, fazemos. E a gente assumiu essa bucha. No dia 30, eles aprovaram a proposta. No dia 1, a gente começou o trabalho. Do dia 30 até a madrugada do dia 31, eu e o Júlio passamos mergulhados em todo quanto é conteúdo de crise, incidente crítico, como eu lido com crise, para a gente entender que bicho era aquele que a gente estava começando a encontrar. Bem, foi um trabalho de 15 dias que a gente fez com a Superintendência Geral do Banco, mesa de reunião com 8 superintendentes e mais o gestor de operações do banco inteiro. Reuniões super densas. A gente resultou isso no mapeamento de 58 cenários críticos e a gente desenhou todos os processos de tratativa de crise e a gente modelou o comitê de gestão de crise com eles. A gente não fazia ideia do que era crise quando a gente pegou esse trabalho, mas a gente sabia o que era manual primeiro, depois a gente sabia o que era o design e a gente sabia como aplicar o design no contexto da operação de algo. E a aplicação do design passa por aproximar experts, a gente tinha um expert em prevenção à fraude e risco junto da nossa equipe. O pensamento de design passa por a gente ouvir muito, compilar informações, estruturar informações e registrá-las da maneira adequada. Então foram muitas conversas para a gente captar repertório e experiência desses superintendentes. Era impressionante, cada um dos casos que a gente levantava como possível incidente crítico, eles já tinham vivido. Desde retirada de cabos, roubo, assalto de cabo mesmo de eletricidade e internet da agência, até morte de um profissional ou de um gerente dentro da agência. Todos eles já tinham vivido pelo menos um desses casos.
Então, desses 58 cenários aí, tudo isso foi captado junto deles. E o nosso trabalho foi de entender qual era aquela área de conhecimento, ouvi-los, sintetizar aquilo que a gente ouviu, estruturar a operação para como que a gente trata isso. Esse trabalho foi um grande desafio para a gente, Daniel. Tem outros, lógico, que foram super desafiadores, alguns até bastante recentes. Ah, a gente recentemente entregou um trabalho de uma empresa do meio automobilístico que os caras eles têm todas as certificações do mundo de qualidade, mas eles tinham uma devolução, eles fabricam turbos. Eles tinham uma devolução naquele mês de 1.500 turbos que foram fabricados por problema de fabricação. E aí o desafio foi esse. Eu preciso entender o que está acontecendo, por que a gente está com problema de qualidade ainda. E, do nosso lado, é uma mega incógnita, né? Porque a gente não sabe fabricar turbo, a gente não conhece a operação, e aí vamos emergir nisso, vamos aproximar os profissionais da própria empresa que tem expertise técnica, vamos rastrear onde é que está a essência disso, e isso resultou na construção de 5 programas para eles lá de capacitação e de monitoramento de hard e soft skills, para eles terem um time que estava não apenas em compliance com as regras, mas que vivia a cultura da qualidade no seu dia a dia. São muitos desafios de muitas origens diferentes, Daniel, mas acho que esses dois casos eles são bem emblemáticos disso, e eles têm um trajeto de resolução parecido. Uma imersão no assunto, uma imersão na realidade do cliente, e a aplicação daquilo que a gente sabe fazer, que é o design de processos, nesses dois contextos. Por isso que o design, para mim, é surpreendente. E como o Raoni bem fala, a gente tem que saber de entender de gente primeiro, né? Porque se a gente não Sempre, entender de sempre. gente, cara, a gente não avança, né, Raoni? Perfeito, perfeito. Tudo vai terminar como experiência, né? Seja lá a complexidade que a gente vai mexer. Então, se a gente entender de quem vai vir a experiência, a gente vai dar o tiro no pé. Você sabe, Raoni, que muito do nosso trabalho bebe das ferramentas e do jeito de fazer do UX mesmo, né? A Uhum. grande preocupação que a gente tem é de dar bastante peso para as questões que estão na camada lá também do UX, dos processos secundários ali, dos processos de suporte e dos processos gerenciais. Porque a gente precisa garantir que aquilo que a gente entrega para o cliente seja algo que ele possa operacionalizar sem muitos desafios, sabe? O cliente ele não deve, com o nosso entregável, ter que pensar muito como aquela estrutura vai acontecer. Ele precisa já ter um pouco uma receita de bolo que foi esgotada em complexidade pela nossa abordagem. Então é muito comum a gente trazer profissionais de UX com a gente para desenhar essa Legal. experiência, essa jornada de usuário, sabe? Aquela coisa bem blueprint de serviços mesmo. E aí, com esse material, a gente vai pro beleza, e a mão na massa disso é isso aqui. Eu vou precisar ter esse sistema desenvolvido, vou precisar ter esses KPIs implantados, vou estruturar isso nessa OKR aqui para mensurar resultado. Enfim, essa extensão da abordagem para esse caráter mais pragmático, de novo, usando a mesma palavra, é muito legal essa troca entre o pensamento de UX e essa coisa mais sustentação mesmo, né? E Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa que você tocou em alguns pontos que eu acho muito fantástico e que está muito em voga. Ainda mais nesse tempo mais VUCA, né, que a gente vive, todo mundo Uhum. e a designificação das coisas, não sei se essa palavra existe, É, mas vamos lá. Porque, agora existe, se não existe, existe. ponto, estamos criando as coisas aqui. Porque eu acho que uma coisa que é legal, quando a gente começa a falar do design dentro de um campo estratégico, é entender que cada mercado tem a sua dinâmica, né? E você entrou dentro de um mercado Claro, que a estratégia ela é tão apurada que não dá para a gente ler um manual e achar que está abafando. Então, como é que foi o perfeito. dia a dia desse processo de vocês, de fato, assim, de, cara, qual vai ser o primeiro passo para que eu possa ter uma visão mais adequada sobre o que é risco, sobre o que é compliance, sobre o que é governança e fazer isso ser aplicável dentro de um banco que é um mercado de capitais é um bagulho totalmente regulamentado, né? Totalmente Surreal, rígido. surreal. Então, entender todas as dinâmicas dos atores, ela é de fato um trabalho homérico, né? Vamos dizer assim. Como é que foi o dia a dia de vocês nesse processo? Olha, Raoni, o primeiro passo, na verdade nem é o primeiro, é o passo zero para a gente fazer uma coisa como essa, é a gente entender os nossos limites. Inclusive os nossos limites humanos, né? A vontade que dá é a gente saber tudo sobre tudo.
E isso é uma barreira que, pelo menos até hoje, nenhum ser humano venceu, né? Então, a gente vestir o chapeuzinho do preciso de alguém que sabe mais do que eu posso saber em alguns dias para atuar aqui é muito importante. E aí está o caráter multidisciplinar do design. Eu sou mega curioso de um monte de coisa. Eu gosto de ler, de pesquisar sobre desenvolvimento de software, por exemplo, gosto de ler e pesquisar sobre biologia, gosto de um monte de coisa. Mas se você pedir para a Flux desenvolver um sistema, não é o Guilherme que vai desenvolver esse sistema. A mesma regra é aplicada a esse contexto da fraude, é aplicada a esse contexto dos riscos, é aplicada ao contexto das crises. Então, essa imersão que a gente fez no assunto não foi uma imersão para que a gente conseguisse esgotar esse entendimento e para que a gente conseguisse fazer o que precisava ser feito, mas sim para a gente saber o que, que a gente precisava perguntar, sabe? O que, que a gente precisava Perfeito. esperar de um profissional. Então, a primeira coisa, a coisa zero que a gente faz é entender quais são as expertises complementares às nossas que precisam fazer parte de um trabalho como esse. A gente fez um outro grande trabalho que resultou num vínculo bem próximo com a empresa, com essa empresa, com essa rede varejista que tem esses produtos de crédito, que foi um mapeamento e identificação de riscos na cadeia de cartões de crédito. Eu cito isso, inclusive, no curso lá, né? Eu falo da cadeia de valores do cartão de crédito. Uhum. E esse foi um trabalho incrível e eu não fazia a menor ideia do que existia na operação de um cartão de crédito antes de ser contratado para fazê-lo. O que a gente fez foi um mega workshop com o profissional de gestão de risco e de prevenção à fraude, que também participou do time, para ele ensinar para a gente o que, que um cartão de crédito faz, quais são as camadas transacionais, para a gente saber o que perguntar, para a gente saber o que mapear e a partir disso a gente fazer o nosso trabalho. Eu, por muitas vezes, me senti um pouco frustrado por não conseguir executar as coisas que fazem parte dos nossos entregáveis. Sabe aquela coisa do, putz, se eu tivesse fazendo isso, isso já estaria pronto, eu não precisaria esperar que o meu fornecedor colocasse na fila, priorizasse isso. Muitas vezes. Mas o Júlio é a minha voz da consciência lá no escritório que me fala, Guilherme, você não precisa saber tudo, você não deve saber tudo, porque você inevitavelmente não vai ser o melhor fazendo aquilo. Então é melhor você trazer pessoas que são excelentes nessas especificidades e você, como designer de processos, saber quem trazer, saber quem procurar, saber o que perguntar, o que esperar, qual time construir, né? É, então o processo vai um pouco nesse sentido, Raoni, da gente olhar para a coisa, a gente entender o que, que é a coisa e o que esperar dessa coisa, para a gente aproximar os profissionais e para esses profissionais orientarem a gente com o conhecimento técnico que a gente não tem. Isso porque a gente trabalha com clientes de muitas áreas diferentes, né? Hoje, por exemplo, se eu tivesse que mapear uma cadeia de valores de cartão de crédito, eu já tenho conhecimento para conseguir fazer esse trabalho. É, talvez não no nível de profundidade que precisaria, mas eu já sei trafegar, sabe? Eu já sei o trajeto nessa cadeia. Agora, a gente tem clientes do meio financeiro, do meio automobilístico, a gente tem clientes da saúde, a gente tem clientes. Eu já fiz um projeto arquitetônico, minha formação de base é arquitetura, né? Eu já fiz um projeto arquitetônico para uma igreja aqui em Jundiaí. Então a gente lida com Olha, mercados muito diferentes. No caso da igreja, até nem mercado, né? Institucional mesmo. E cada um tem os seus códigos, cada um tem os seus desafios, cada um tem o seu universo técnico. A multidisciplinariedade nas equipes dessa abordagem é fundamental. Ela é indispensável, eu diria até. E aí, por isso ela tem que ser o nosso ponto zero sempre. perfeito. Uma outra coisa que eu queria muito pedir para você comentar, como é que foi a tua transição e por que sair de arquitetura para um ambiente tão maluco que é fazer mapeamento de cartão de crédito? Você sabe que é muito curioso isso, porque isso tem muito a ver com a minha história profissional mesmo. Isso tem muito a ver com a presença do meu pai na minha trajetória profissional, né? O Júlio, que hoje, como eu comentei, é meu sócio também. Quando eu tinha 14 para 15 anos, ele pegou um trabalho e ele precisava de alguém para fazer desenho desse trabalho. Por acaso eu sabia, por ser curioso, mexer no Illustrator. Eu não sei se era Corel Draw na época, mas alguma coisa assim. E aí ele falou: vamos fazer comigo? E eu aceitei. E aí, com isso, nesses meus 15 anos, 14 para 15, a gente fez o primeiro trabalho em conjunto, que foi o projeto de sinalização de uma indústria de produtos
domésticos de limpeza, lá em São Bernardo do Campo. E aí, isso me plantou a sementinha profissional, né? No universo da sinalização, que é um universo tipicamente da arquitetura, mas que tem muito a ver com processo, tem muito a ver com fluxo, tem muito a ver com entender para onde as coisas vão e da onde vão. A partir dali, eu fiz lá meus 17, 18 anos, entrei na faculdade de arquitetura, que era e ainda é uma coisa que eu gosto muito, principalmente a face urbanismo da arquitetura, né? Tem muito a ver com pessoa. Aí tem uma camada também filosófica que me interessa muito, de reflexão sobre comportamento humano, tem tudo a ver, inclusive, com design de processo. Muito Mas, legal. em paralelo, eu fui trabalhando com o Júlio nos serviços que apareciam para a nossa empresa. Então, por um tempo, ele participou de algumas capacitações, inclusive com o pessoal da Honda. Ele saiu pelo país dando uma capacitação para os vendedores da Honda sobre o design dos carros, na época o Fit e o City, e eu fazia PPT com ele. Aí, um pouco mais para frente, surgiu a possibilidade da gente desenhar uns dispositivos para umas máquinas de soldagem de plásticos, e eu comecei a desenhar e aprendi AutoCAD para desenhar junto, e a gente foi crescendo nesse universo em conjunto, até que culminou nesse nosso entendimento de que o Júlio como designer, né, a formação dele é em desenho industrial, ele tem uma formação em pós de engenharia de produção e depois o mestrado em comunicação. Essa trilha dele, que vai no sentido da estratégia de design, e a minha trilha na arquitetura, que ia muito no sentido do entender as pessoas e o comportamento humano, elas acabaram se mesclando primeiro na sinalização, que foi esse trabalho, que foi o grande primeiro trabalho que eu me envolvi de corpo inteiro profissionalmente, esse trabalho lá da Jazida de Calcário no Tocantins, na época acho que eu tinha uns 18 para 19 anos, e aí a gente começou a trabalhar com o processo lá nesse projeto, e aí foi paixão à primeira vista, e aí agora eu tenho o meu diploma de arquitetura, mas se você me pedir para pregar um quadro na parede, eu não sei muito bem qual o melhor material escolher. Muito bom, Então, muito bom. foi um pouco isso, foi muito influência do Júlio, do meu pai, mas também muita paixão por essa coisa de trazer fluidez para a vida das pessoas, no comecinho pela sinalização e depois pelo processo, né. Muito legal. Muito bom. E eu passei por isso também, viu, Guilherme? É, né, Dani? Quando eu fui aluno do seu pai, ele explorava bastante. Ele jogava as ideias lá e explorava a gente bastante também, viu? Eu Eu, sei como é que é, viu. eu sei como você passou, viu? Aliciamento de menores, o nome disso, viu, Dani? Sabe, tem que mandar prender seu pai, né? Tô brincando. Olha, Obviamente, eu sou suspeito porque quando eu cheguei na faculdade era um máximo, porque eu era o único que sabia mexer no AutoCAD. E nossa, foi incrível. Todo mundo adorava ficar perto do Guilherme na facu. eu sabia que é interessante a história que eu tenho com o Júlio, porque no final a gente fez um projeto que chamava Smart Closet na época, né? Uhum. Nós criamos todo um projeto, ele foi orientador do TCC e tal. Cara, foi incrível, assim, a visão que ele tinha e, assim, alguns livros que eu tenho até hoje aqui que ele indicou na época me marcou muito nessa 2008, 2009, né? Uhum. E eu levo, o cara leva esse aprendizado e tipo, a experiência que eu tive com ele até hoje. Então, assim, com certeza, tudo isso que vocês estão trabalhando hoje, né? Isso já vem de muito tempo, né? Vocês já falam de processos, de essa parte do design, design thinking, inclusive, há muito tempo, né? Então tem muita bagagem aí, né, Guilherme? Então, É, eu sou suspeito, porque eu aprendo muito todo dia. É um baita privilégio poder trabalhar e ser filho do Júlio, né? Então eu sou bastante suspeito. Quando a gente começou a trabalhar junto, a empresa não chamava Flux, chamava Odicon. O Daniel conhece muito bem esse processo, porque a marca da Flux agora foi o Daniel que fez, participou do processo também da gente buscando esse Que nome. maravilha. Então, você é conhece um pouco verdade. disso, né, Daniel? E Odicon, na época, fazia parte de um artigo que o Júlio escreveu lá no comecinho dos anos 2000, que eram objetos dinâmicos e contextuais. O Júlio, na verdade, estava falando de IoT lá no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, né? Ô, Sem que louco, hein? a gente estivesse falando junto. Então, Legal. assim, é um puta privilégio mesmo, porque a maneira como o Júlio enxerga a aplicação do design no mundo é muito legal e eu aprendo o tempo inteiro. Ô, Guilherme, não sei se você pode falar um pouco ou não, se isso é sigilo, né? Mas vocês fizeram um projeto recentemente aí da câmera
Foi Deputado, da né? Assembleia, foi a Assembleia Assembleia. Legislativa do Estado de São Paulo. Desculpa, Assembleia Nossa, Legislativa. que trabalho legal que foi esse, Daniel. Inclusive, eh, a gente venceu um baita preconceito que a gente tinha com o poder público nesse trabalho, né? Porque extremamente liso o processo, sabe? Extremamente honesto. Em nenhum momento a gente foi colocado nenhum tipo de proposta que fosse ilícita. Foi muito, muito, muito legal e muito tranquilo trabalhar com a equipe deles lá. E a gente fez o projeto de sinalização e identificação dos fluxos da Assembleia. Que trabalho legal, Daniel. Foi muito, muito legal. Preocupações que a gente não imaginava ter, né? Primeiro porque é um espaço público e depois porque a gente tem, por exemplo, eu não posso usar vermelho na sinalização sem que metade da Câmara fique, da Câmara não, da Assembleia fique brava com a gente, né? Então a gente precisa Exato. pensar com muita atenção Perfeito. em todos os signos, todos os códigos. É um trabalho bem gostoso esse de fazer. E ele é bem recente, a gente entregou ele em junho desse ano. Muito legal. E assim, eu queria fazer uma pergunta também, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje aqui no dia a dia da agência, né? Porque dá um orgulho, cara, dá uma satisfação enorme quando você está passando na rua, assim, você vê uma fachada com aquele logo, com aquela identidade que você criou, sabe? Uhum. Para mim, isso é uma coisa muito gratificante. Não só na rua, mas com todos os projetos que a gente já atendeu durante esses 11 anos de agência, né? Eu fico imaginando que cada case que você contou aí, inclusive esse último aí da Assembleia, deve ser muito legal, né? Você passar por ambientes, né? Por lugares que você, de alguma forma, impactou, através do seu trabalho, você está impactando outras pessoas, né? Sabe, eu nunca me considerei, como arquiteto, um bom projetista. Então, eu nunca tive pretensão, desde que eu entrei na faculdade, eu já meio sabia disso, eu nunca tive pretensão de ver um edifício assinado pelo Guilherme, sabe? É, então, enquanto os meus colegas de faculdade, eles veem apartamentos, veem edifícios que carregam sua assinatura, eu fico muito contente em poder ver pessoas que têm a vida mais leve e mais fluida por resultado do trabalho que a gente fez, sabe? E aí isso Legal. fica bem tangível lá na Assembleia. A gente ainda não foi executado o projeto, né? Mas ele, que a gente saiba, está em fase de licitação para execução. Então a gente está super ansioso para ver isso acontecendo fisicamente. Tem um monte de coisa legal, tecnologia embarcada no projeto que vai ser bastante bom para as pessoas. Mas a gente teve casos, por exemplo, numa clínica que a gente trabalhou lá na cidade de Campinas, uma clínica grande, que as sócias, quando a gente entregou o nosso trabalho, elas começaram a chorar, porque elas Boa. enxergaram na frente delas o que elas tinham conseguido construir juntas e como aquilo podia dar um salto em maturidade, né? E aí é nesses momentos que eu enxergo o meu edifício construído, sabe? É nesses momentos que eu vejo que não como projetista, que nunca foi muito a minha praia e nem a minha qualidade, mas como designer de processos mesmo e como promotor dessas estruturas de fluidez, a gente consegue fazer a vida das pessoas mais feliz e mais leve, né? Então é isso, Daniel, é isso aí. Muito bom. Muito bem. E Gui, como é que você enxerga o seu papel como professor, assim? Até porque eu posso dizer, assim, na minha pele, eu sou um profissional muito bom porque eu sou um bom professor, e não o oposto. Né? Eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que foi, assim, esse processo também de sair do campo corporativo, entrar no ambiente de educação, de formação, e o que você traz de experiência para o seu dia a dia? Ai, que demais, Raoni. Vou ter que usar de novo a fichinha da influência, né? A minha mãe é professora de ensino fundamental desde que eu me entendo por gente, até um pouco antes disso. Inclusive foi minha professora. E o Júlio é professor universitário, meu pai, desde que eu me entendo por gente também, até um pouco antes disso. Então eu vivi num lar de educadores, né? E aí a influência, caramba, ela existiu desde sempre. Ah, Junto disso, veio esse desejo gigantesco nosso, de um lado, da gente construir um mercado para aquilo que a gente faz, porque é difícil pra caramba vender uma coisa que as pessoas não conhecem, então a gente queria ensinar, educar o público ao que é o design de processo, e de outro, a gente queria que isso fosse algo aplicado por muita gente, a gente queria disseminar isso. Quando juntou essa influência gigantesca de ser professor pelo lar em que eu cresci, junto
desse potencial de negócio comercial e desse desejo de expandir o pensamento de design aplicado aos processos, a escola caiu como uma luva, né? Então, é uma felicidade gigantesca, é um aprendizado contínuo e constante que a gente quer expandir cada vez mais, tanto como Edux Escola, mas eu, Guilherme, também quero expandir cada vez mais essa minha atuação mesmo na educação, que você sabe disso, como você bem colocou, Raoni, é um berço de aprendizado para a gente. Uhum. A gente aprende muito quando a gente se ouve, primeiro, antes de tudo, gera conexões novas, né? Às vezes percebe os absurdos que está falando também. É, e a gente aprende demais com as indagações que são feitas, com as referências novas que chegam, com as pessoas novas que trazem olhares diferentes. A gente aprende pra caramba com as divergências. É muito comum a gente ter um aluno ou outro que tem aquelas perguntas um pouco mais capciosas, e que fazem a gente chegar em conexões que antes a gente não tinha chego. Então, a sala de aula, que por enquanto tem sido virtual para a gente, mas que é bastante provável que ela se torne física aí quando esse momento de isolamento passar, a sala de aula é para mim um lugar de muito, muito, muito aprendizado, bastante mesmo. Eu sei que parece um pouco piegas isso, mas é um movimento de vai e volta, é um movimento de entrega conhecimento e recebe conhecimento de volta muito grande. E o Júlio fala também algo que eu gosto bastante de repetir. Eu nem acho que é frase dele, mas como eu ouvi dele, então eu digo que veio dele para mim, que o conhecimento não é uma coisa que a gente divide, né? A gente sempre multiplica. E isso fica muito verdade quando a gente tem ali numa sala de aula online 100 alunos participando, 20 alunos interagindo avidamente com a gente, gerando perguntas e fazendo a gente gerar essas novas conexões, né? É um lugar especial, Raoni. Eu sei que você sabe disso porque você vive isso. Eu comecei recentemente, mas eu já me beneficio demais disso. Aliás, até contar uma passagem bem rápida. Ontem eu recebi no meu Instagram uma mensagem de um aluno de arquitetura aqui de Jundiaí, que é a cidade onde eu moro. Eu fiz uma palestra para a turma dele há um tempo atrás, com um assunto super simples, falando sobre como apresentar um TCC, falando sobre estrutura de narrativa, roteiro, aquela coisa de você abranger o porquê das coisas, a relevância e tal. E aí ele me mandou uma mensagem super bonita, super fofa, dizendo que ele tinha muita dificuldade de apresentar o trabalho dele ao longo da faculdade inteira, mas que ele apresentou o TCC ontem e que ele fez as pessoas chorarem na apresentação dele e ele ficou muito feliz Maravilha. e agradecido. Então, caramba, que coisa melhor que existe no mundo do que isso, né? É muito Sim. gratificante e eu quero potencializar isso cada vez mais. Eu acho que a gente se prejudica muito como mercado e também como disciplina, como cenário, quando isso é bastante explícito no universo do design, mas isso acontece pra caramba em outras áreas também. Quando a academia e o mercado têm uma leve rixa, sabe? Essa coisa do na academia é uma coisa, a realidade do mercado é outra, e também vice-versa quando a academia se apropria de todo o conhecimento e intelectualidade e diz que o que é aplicado no mercado é boçal. Eu acho que quando a gente tem esse universo dividido, a gente se prejudica pra caramba. A Uhum. gente usa muito exemplo do mercado nas nossas aulas, a gente usa muito coisas que aprendeu nas aulas, nos nossos projetos. Então, quanto mais isso estiver próximo, acho que melhor para mim, melhor para a gente e melhor para o nosso cenário também do design, né? Perfeito. Muito Com bom. certeza. Guilherme, para a gente encerrar aqui, eu queria fazer uma última pergunta. Não sei se o Rony tem mais alguma coisa aí, Rony. Ah, manda bala, manda bala. Vamos lá, né? Para quem escutou a gente aí, puta, ficou encantado com tudo isso que você falou, ou inspirado, né, com os exemplos e, enfim, que dica que você pode dar para essas pessoas que querem entrar no mercado, né, e do design, processo, enfim, ou da arquitetura, né? E ainda está com receio ou está em dúvida, enfim. E para aqueles que já estão no mercado também, que dica que você pode dar no sentido de qual que é a importância do trabalho de vocês na vida das empresas, né, e das pessoas? Puta, muito bom. Antes de tudo, eu acho que, independente se a pessoa vai aplicar ou não vai design de processos, se ela vai ou não vai para o mercado de design de processos, se ela olhar com atenção para a camada humana que existe nas relações que ela tem no trabalho dela, que ela tem na faculdade, que ela tem na escola, que ela tem no processo dela de conhecimento ou de trabalho,
se ela tiver esse olhar atento para a relação entre as pessoas, para como as pessoas se comportam, se ela se colocar ao lado dessas pessoas, né, praticar essa empatia para entender quais são os desafios por outros pontos de vista, eu acho que esse já é um caminho super especial para conseguir atingir resultados bons para todo mundo, né. Todo desafio, todo problema, todo entrave, todo processo que tem gargalo, todas essas questões, elas sempre têm algum tipo de relação com a relação humana e com pessoas se relacionando, cheias de desejos, cheias de erros também, cheias de acertos. Então, ficar atento a essa camada humana é um passo importante para a gente conseguir gerar essa fluidez no dia a dia. Você não precisa praticar design de processos o tempo todo para você saber, para se colocar no lugar do seu par aí que trabalha com você e que está atolado por um outro motivo, ou pela área que para qual você manda documentos, de quem você recebe, você fica bravíssimo porque o documento não chega na hora, reclama. Sempre é válido e benéfico se colocar no lugar desse outro. Então a empatia, Daniel, eu acho que é uma palavra-chave para você conseguir começar a pensar da maneira que o design pensa o universo dos processos. E aí, a outra palavra importantíssima que gera essa fluidez, né, é aquela que o Raoni usou e que para mim faz todo sentido, que é o repertório. É buscar conhecimento, é buscar essa multidisciplinaridade na atuação para que você consiga, primeiro, navegar pelos diferentes mercados, porque rigorosamente todos eles se beneficiam por esse olhar aos processos por meio do design, e para que você também tenha uma rede de profissionais de confiança que você possa acionar sempre que algo mais técnico precisar acontecer, né? Bom, Muito bom. Guilherme, eu queria te agradecer imensamente pela participação. Foi assim, foi uma aula. Foi incrível. uma palestra. Nossa, foi fantástico. Dani, eu queria também te agradecer bastante. Guilherme, tenha certeza que a gente te convidar muito mais vezes. Ah, vai ser um prazer gigantesco. Eu adoro falar sobre esse assunto, adoro ouvir sobre esse assunto. Então, mesmo que seja para me convidar só para eu ouvir aqui a conversa ao vivo com vocês, eu topo. Muito obrigado pelo convite, foi muito bom. Fico feliz. Obrigado a vocês. E, gente, muito em breve, mais um podcast incrível para vocês. Até já. Até mais.